Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer livros que foram inspirados em casos reais. Isso significa que eles apenas pegaram o que interessava ali do caso para fazer parte dessa sua ficção. E conforme eu for trazendo cada título, eu vou aqui dar uma breve explicação sobre o caso e quais pontos a obra pegou ali como inspiração. E o primeiro que a gente vai estar falando aqui é Psicose, que eu acho que assim é muito famoso, tanto pelo filme que foi um clássico e revolucionou a era cinematográfica, vamos dizer assim, como também pela série Bates Motel, que ficou muito famosa, que foi por onde eu conheci a história de Psicose. E se você não sabia até agora, então agora você já está sabendo que esse livro foi sim, tanto o livro como o filme como a série, foram inspirados no caso real, que é o caso do Ed Gein, que ficou assim muito famoso mundo afora. E o Ed Gein nada mais era do que um homem que vivia ali na comunidade rural, meio que isolado do mundo com sua mãe, até o dia que ela veio falecer. E daí a gente tem uma virada de chave. Eu não vou dar muitos detalhes desse caso, porque eu acho que quanto menos você souber, é melhor, porque entrega ali o plot twist, tanto do filme quanto da série, e também, logicamente, do livro, porque o caso real é bem parecido com a história fictícia. Quando eu assisti Bates Motel pela primeira vez, eu não sabia de todo esse background, então eu assisti Bates inteirinho, daí depois do plot fiquei assim chocada, daí eu descobri sobre o caso, e daí eu descobri sobre o Psicose, o livro, enfim. Então assim, quanto menos você souber sobre a história originária do caso de Psicose, eu acho melhor para você não pegar o para que você consiga se surpreender com o plot. E se você não assistiu nem o filme e nem a série, eu recomendo que você leia o livro antes, por causa do plot também. Mas assim, mesmo eu que assisti primeiro a série para depois ler o livro, eu não acho que estragou minha experiência, porque o livro continua sendo muito bom, ainda que você saiba o plot twist dele. E o segundo livro é O Segredo de Rose Gold. Esse daqui também, quanto menos você souber sobre o caso real, eu acho que é melhor. E eu até tentei dar uma fugida aqui da sinopse da Amazon, porque, na minha opinião, que conheço o caso, eu não conheço o livro, né? Eu não li esse livro, mas pela sinopse eu acho que acaba entregando partes muito importantes sobre o caso e dá a entender qual é o plot do livro, então eu não vou estar falando aqui para não estragar essa experiência. O Segredo de Rose Gold é inspirado no caso da Gypsy. Não sei se vocês conhecem, mas a Gypsy ficou muito famosa e o caso dela ganhou notoriedade quando lançou a série The Act. Eu acho que é pelo Star Plus, eu posso estar enganada, mas pesquisem aí, chama The Act. Eu assisti a série, recomendo demais, é muito boa mesmo. E aqui a Gypsy, ela passa a vida inteira ali doente, sempre fazendo cirurgias, procedimentos, ela não anda, ela tem que se alimentar por sonda, ela tem problema de visão. Até que um dia a Gypsy começa a desconfiar e vai fazendo pequenos testes se ela consegue fazer realmente as coisas ou se ela está realmente ali acamada, precisando de ajuda. E daí a gente tem a questão principal desse caso. Basicamente, o sinopse do livro para mim é o caso da Gypsy, assim, sem tirar nem pôr. Então eu acredito que se você for ler o livro, você vai conseguir ver essas semelhanças se você já conhece o caso. Não sei dizer ao certo se a história em si é realmente muito parecida ou se é apenas a sinopse, mas eu achei bem interessante, até porque esse livro tá sempre em promoção na Amazon, eu sempre acabo vendo. Então, quem sabe aí, se eu ver alguma promoção, eu não acabe comprando para ver como que é essa experiência, ainda mais eu que já tenho contato com o caso, não através apenas de vídeos, mas eu já assisti o documentário, então eu acho que pode ser uma leitura interessante para mim estar realizando, quem sabe fazer um comparativo aqui do caso real e desse fictício. O próximo livro que eu trouxe aqui é Quarto, e esse livro na verdade ficou muito mais famoso pela sua adaptação pelos cinemas, eu acho que é o Quarto de Jack, alguma coisa assim o nome. E esse livro e a adaptação foram inspirados no caso do Joseph Fix, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que em 2008 foi descoberto que ele mantinha ali sua filha em cativeiro. E não apenas isso, mas também mantinha relações com ela. Então ela tinha vários filhos ali dentro daquele porão. Esses filhos que nunca tinham presenciado o mundo fora, tudo que eles conheciam era esse quartinho. E aqui a premissa do livro é um pouco parecida com essa, só que também tem algumas coisas mais ficcionais. Aqui a gente vai ter o nosso personagem Jack vivendo nesse quartinho, que é a única visão de mundo que ele tem. Dentro dessa história a gente vai ter como que eles viviam, o que que eles faziam, como ele aprendeu sobre a vida, o que ele aprendeu, como eles se divertiam, como foi realmente a infância dele dentro desse quarto. Esse daqui eu acho que foi um dos que eu mais achei interessante na premissa, que eu mais fiquei interessada para quem sabe aí conhecer a história futuramente. E por mais que seja uma ficção, eu achei assim muito interessante a gente ter esse olhar, né, tentar se questionar ali, ver possibilidades
do que poderia ter acontecido dentro desse quarto com essa criança, como foi presenciar aí esses anos, porque a mãe dele, na verdade, ficou 24 anos presa dentro desse porão. Então, assim, muito interessante essa premissa. E pra ser sincera, eu já tinha ouvido falar na adaptação pro cinema, mas eu não sabia que tinha um livro. Em O Farol, a gente tem um caso que aconteceu em 1972, onde 3 homens sumiram num farol. E aqui a gente vai ter a premissa de como foi a vida dessas mulheres que eram esposas desses 3 homens depois de anos que se passou essa história. Aqui parece que vai ter um quê de investigação, como se depois de 20 anos um investigador entrasse em contato com essas mulheres para rever o caso e ver se descobria o que tinha acontecido naquele fatídico dia, que assim tem diversos mistérios, como por exemplo, todos os relógios terem parado no mesmo horário. E tem um quê assim na sinopse de que a gente vai ter alguns segredos a serem revelados que talvez essas mulheres estejam escondendo. Parece uma premissa bem interessante. Esse também costuma ficar em promoção na Amazon, então eu fiquei bem curiosa para conhecer, porque eu também não sabia que tinha um caso real por trás dele. Em A Garota da Casa ao Lado, a gente tem uma história que aconteceu em 1965, de uma menina de 16 anos, que tinha ali o pai circense e a mãe eu acho que não era muito presente, e o seu pai ali em determinado momento precisa sair em turnê novamente e resolve deixar a sua filha com uma vizinha ali. Ele não tinha tanto contato assim com a vizinha, mas ela tinha ali também crianças que frequentavam a mesma escola da filha dele, então ele não via ali como uma ameaça ou algum problema. Essa mulher era Gertrude e ela recebeu $20 por semana para estar cuidando aí da filha desse senhor, e ele ainda disse que ela poderia educar ela da maneira que educava suas filhas, que estava ali livre para ela impor realmente limites na filha dele. Porém, esse pai, ele nem mesmo entrou na casa para verificar, para saber como que era, e já partiu para sua turnê. Logicamente, ele não esperava o que ia acontecer em seguida. Já na história do livro, a gente vai ter um subúrbio americano onde acontece isso tudo. E ali a gente tem um quê de os seus vizinhos podem ser pessoas ruins que você nem mesmo imagina, já que nesse livro a gente tem a nossa protagonista ali prendendo essas 2 crianças e as mantendo em cativeiros. Esse livro em específico eu não conhecia o caso, fiquei bem curiosa agora que eu parei para ler, e parece ter alguns elementos bem parecidos na história fictícia. Esse próximo que eu vou estar falando não necessariamente foi inspirado num caso real, mas ele teve influência num livro que foi inspirado em um caso real, que é o livro anteriormente falado, que é A Menina que Mora ao Lado. Não só nesse livro, como também Menina Má e O Senhor das Moscas. Mas mesmo assim, por ter a garota que mora ao lado envolvido na história, eu achei interessante trazer aqui a premissa desse livro, porque eu consigo ver alguns aspectos em comum. A história aqui é a seguinte: uma família vai viajar e deixa suas crianças com a babá, mas o que eles não imaginavam que essas crianças iam aproveitar essas férias para pôr tudo que há de ruim dentro da mentalidade deles para fora, mais especificamente com essa pobre da babá. Acaba se tornando algo bem perturbador, delinquente e realmente assustador quando a gente realiza a leitura. Eu já tinha visto o Lucas Barros falar muito bem desse livro e outras pessoas aí da internet também, mas eu não tinha a mínima ideia que ele foi inspirado em outro livro que a gente sempre tá ouvindo aí falar, em específico A Menina Má. O Silêncio dos Inocentes, na verdade, não é uma história baseada em apenas um caso, mas a gente tem ali cada personagem baseado em um caso, ou então um personagem com um mix de casos. O mais famoso ali é o nosso doutor principal, que supostamente ele foi baseado no caso do Alfredo, que ele teria ali matado o seu amante, despedaçado e ainda posto numa caixa para tentar enterrá-lo. Mas outro personagem muito emblemático, especificamente aí do Silêncio dos Inocentes, porque o Silêncio dos Inocentes é o volume 2 de uma série de livros, mais conhecido como Hannibal aí por causa da série, e esse personagem, o Buffalo Bill, ele foi inspirado no Gary. O Gary tem um livro só dele pela Dark Side, que é esse daqui. Eu ganhei ele recentemente, ainda não realizei a leitura, mas eu fiquei bem empolgada agora que eu sei que tem um caso aí meio que envolvido dentro de Hannibal. Na história fictícia aqui do nosso livro, a gente tem o Buffalo Bill assassinando ali 5 mulheres nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente tem acompanhando ali a história de uma agente da FBI que vai contar com a ajuda do Hannibal Lecter para tentar resolver esse crime, porque por mais que ele nunca tenha
ajudado ativamente ali a resolver crimes, ela acha que ele pode vir a ser útil. E por último, um livro que eu já realizei a leitura, Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Na verdade, esse daqui não é um livro todo, mas sim um conto em específico, porque aqui nesse livro a gente tem 4. O conto inspirado no caso real é Um Bom Casamento, que, se eu não me engano, é um dos últimos a aparecer nessa antologia. O caso que inspirou o conto Um Bom Casamento foi o do Dennis Rader, mais conhecido como BTK, que também temos livros só pra ele, que é esse livro aqui da capinha cor-de-rosa, que eu acho que muita gente conhece, porque essa capa é simplesmente lindíssima. E eu tenho um vídeo falando mais sobre o caso do Dennis Rader, tanto esse como o BTK Meu Pai, que é o livro da filha dela, e eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre esse livrinho. E agora, voltando pro caso do Um Bom Casamento, aqui a gente não vai ter tanta similaridade assim com o caso deles, mas se você já tiver lido, você pode sacar. Eu mesmo não sabia que foi inspirado, mas durante a leitura eu já tinha feito uma ligação na minha cabeça, porque eu tinha lido recentemente o caso do BTK. Eu vou tentar não falar muito para não acabar dando spoiler, mas aqui a gente tem a história de uma mulher que ela vai ali procurar pilhas para o seu controle remoto da TV que tinham acabado, e ela vai se aventurar ali no porão da casa e ela acaba encontrando uma caixa com algumas coisas bem estranhas. Coisas essas que acabam revelando um segredo do seu marido. Esse segredo obscuro que ela não fazia a mínima ideia de que estava acontecendo ali perante os seus olhos, vamos dizer assim, durante os últimos 25 anos. Então, assim, é muito chocante, você vai se sentindo angustiada junto com a nossa protagonista, e cada coisinha que ela descobre é como se você estivesse descobrindo também. Eu gosto muito da escrita do King, né, então sou bem suspeita pra falar, mas é bem interessante esse conto. E agora eu acabei de me lembrar que eu tenho um vídeo só sobre esse livro também, e eu vou deixar linkado aqui nos cards. Eu acho que foi um vlog de leitura, mas ainda assim vale muito a pena ir lá conhecer, porque eu amo demais esse livro, foi um dos melhores livros de conto que eu já li. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você lembra aí de algum livro que foi inspirado em caso real, já deixa aqui nos comentários pra mim conhecer. E também pede aí parte 2 caso vocês queiram, porque assim, tem diversos livros que foram inspirados em casos e que dá pra trazer uma parte 2 aqui no nosso canal. E hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo.